Cara, aproveitando o embalo, como eu já estava contando pra vocês as experiências que eu vivi no Canadá, cara, eu achei interessante compartilhar mais uma dessas. Essas não se trata de uma experiência específica de intercâmbio, mas sim de uma viagem que eu realizei. Foi ano passado, fiz uma viagem em família e tal. E, cara, foi uma viagem muito sem roteiro. E como o trajeto que a gente iria fazer seria pra Nova York em si, né? Beleza, fizemos todo o rolê normal, fomos pra Nova York e tal. E, cara, eu tinha um plano, tinha uma ideia, na verdade, tinha comentado com o pessoal se a galera tinha interesse de ir junto ou não, é claro. E, cara, era muito grande em conhecer Amityville. Acho que quem conhece já. Cara, acho que se tu não conhecer pelo menos a cidade, tu vai conhecer a história, ou o que se passou com esse cara que representa tanto essa cidade. É uma tragédia, né? Mas enfim, querendo que não, gerou uma história pra tudo isso ser conhecido, né? Ronald DeFeo. Acho que fica mais fácil assim, acho que ficou mais limpo. Cara, ele simplesmente. Cara, que a galera conta muitas histórias, né? Tipo, o cara matou. O cara tava ouvindo. Que nem o relato que ele deu para as pessoas foi que ele tava ouvindo vozes na cabeça. Mas enfim, o que ele fez, pra ser bem direto pra vocês, ele pegou um rifle e matou 6 membros da família dele. O mais engraçado é que basicamente eu acho que todos, se eu não me engano, que eles encontraram estavam na mesma posição, cara. Alguma parada assim, sabe? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. E, cara, eu tava muito com esse pilhado. Falei, não, cara, eu vou tentar encontrar esse lugar, quero conhecer essa tal desse MTV. E daí, né, antes de eu ir obviamente, antes de eu estar no avião indo pra lá, eu tinha pesquisado bastante referente ao endereço, né? Porque o pessoal tinha meio que borrado na internet e tal, e eu não conseguia encontrar. E, cara, sabe que você sai de Nova York, a gente tava bem próximo do centro de Nova York, a gente saiu de Nova York. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Aqui eu tenho um ticket, ó, do dia que eu usei, foi dia 10/2/2024, como vocês podem ver aí, não sei se tá focando. Cara, esse ticket aqui foi o dia que eu resolvi iniciar o rolê pra MTV, né? Que a gente tava indo. Bom, cara, daí toda aquela conexão, aquele rolê, porque assim, a gente sai de metrô de Nova York e pra chegar em MTV você tem que pegar um trem. Então são estações bem parecidas, porém são, tipo, você sai de metrô, do metrô você vai pro trem. Querendo que não, é mais devagar e tal. Cara, acho que levou uma hora mais ou menos, 1h30 pra gente chegar em MTV, cara. Aqui, ó, eu tenho um outro ticket que eu quero mostrar pra vocês que eu acho da hora. Da gente foi com essa Grand Central Station, acho que é até Penn Station. Que daí, ó, como vocês podem ver, ó, já dá certinho, já dá ali, ó, MTV. E eu vou deixar uns takes pra vocês ali, quando a gente chegou na estação de MTV e tal. Mas enfim, cara, como é que foi esse rolê? Pensa, galera, 1h30 de. Vamos colocar ali metrô e trem, né? Até chegar na estação de MTV. Cara, eu tava indo simplesmente pelo rumo. Obviamente, tava pelo Maps ali e tal. Mas, cara, não tinha nem ideia se ia chegar ou não. E se a casa não tivesse lá. E, tipo. E a preocupação, porque eu coloquei toda a galera nesse rolê pra ir ver uma casa. A maioria dos filmes de terror veio baseado nessa casa, né? Vamos dizer assim. E, cara, eu levei toda a galera lá e o medo de não conseguir chegar, de não chegar lá e às vezes não ter a casa, ou chegar lá e, sei lá, acontecer qualquer coisa e não ter o que a gente aguardava, sabe? Principalmente eu que tava muito ansioso. E beleza, né, cara? Pegamos o trem e tal. Daí na hora que eu tava chegando no. Tava dentro do trem essa hora, que a gente tinha trocado o metrô pro trem, né? Daí tinha que comprar um ticket a mais, que inclusive era esse ticket aqui. Beleza. Dentro do rolê ali, cara, eu bem aqui sereno, sentado aqui e tal, na cadeira do trem, sentido MTV. Deu uma senhora do meu lado assim, cara, com o jornalzinho dela e tal. Tipo, cara, coisa de filme mesmo, bem massa. Ela com o jornalzinho dela ali e tal, vendo as notícias, não sei o quê. E dela olhou assim pra mim, ela perguntou onde que eu tava indo. Daí eu falei, estou indo pra MTV, né? Dela, meu Deus, tipo, ela ficou em choque assim, falando, caraca, como o cara vai atravessar. Porque literalmente, cara, a gente teve que cruzar diversas estações até chegar na estação de MTV. Então era um rolê do cão, mano, pra chegar lá na cidade. Que era o fim do nada. Tipo, MTV é um vilarejo muito pequenininho, cara. E beleza, né? Dela bem estranho, assim, sabe? Daí com aquela cara de suspeita e tal dela. E o que eu me lembro, cara, se eu não me engano, nesse dia aí eu tinha entrado com o ticket. Tinha comprado o ticket dentro do trem, cara. E dela tinha me alertado e tal, dos custos, enfim. E o cara ia vir conferindo da galera, né? Porque toda a viagem o cara vai conferindo, tipo, tu tem ticket, não tem e tal.
Inclusive tinha um rapaz atrás de nós que não tinha ticket, né? Pra essa viagem. E daí, tipo, o maluco ficou meio que se escondendo lá e tal. E o cara falou que ia tirar ele e tal. Era um jovenzinho bem louco. Sabe, cara, foi um rolê, gente. Eu acho que a gente viu muita coisa nesse rolê de trem. A gente ficou 1 hora e pouco dentro do trem, mano. A gente viu cada coisa. Cara, entrava uma galera muito estranha, porque é assim, cara, não sei se. Nova York dá pra dizer assim que. Eu acho que qualquer cidade que você usa o metrô, esses meios de transporte aí, tu vai parando em estações e cada estação tem um tipo de galera, de pessoa, sabe? Diferente da outra, sabe? E, cara, a gente começou a aparecer uma galera da pesada, sabe? Uma galera bem estranha. No início já entrou um cara, assim, bem sereno, né? Quase chegando em MTV, na estação lá. Um maluco bem assim. Pá, não, não, esse foi o mais tranquilo, né? Sem tirar a mulher que tava com o dedão na boca aqui, mano. Parecia que ela tava com uma chupeta na boca, cara. A viagem inteira, rapaz. Chegamos em MTV na estação. The Olhei next assim e station falei, is caraca, cara, já Amityville. começa por aí, né? Que a placa de MTV tava torta já, né? Falei, mano, eu vou deixar todos os vídeos que eu gravei, mano, meio que no, nesse vídeo que eu tô gravando aqui, com a minha voz de fundo, que eu acho que fica da hora. E daí vocês vão pegando mais ou menos a ideia, tipo, minha linha de raciocínio e vão tentando viajar junto comigo até lá. Beleza, né, cara? Descemos na estação e daí eu pensei, caraca, e a volta? E eu lembro que tinha. Eu já tava pensando, olha o TDAH, cara. Eu já tava pensando a volta, tipo, mano, mal e mal tinha chegado na MTV. E daí eu lembro que a gente, na volta, eu vi que tinha que comprar o ticket pelo. Ah, tinha um totemzinho lá, cara, que tinha que comprar lá. Enfim. Beleza, descemos na cidade. Eu olhei assim no Maps. Cara, eu olhei assim e falei, caraca, mano, mas não tá perto da casa, né? Era muito perto da estação. Acho que dava uns 12 minutos a pé. E, cara, a gente cruzou o centro da cidade ali e tudo, né? Passamos perto da prefeitura. Daí eu lembro que tinha um museu, que inclusive eu vou mostrar depois pra vocês ali uma revistinha que eu peguei dentro desse museu aí. Beleza, eu passei um museu lá, prefeitura, enfim. Fomos indo sentido ao bairro, né? E, cara, chegando ali perto do bairro, cara, toda a galera tava com uma fome, né? E, inclusive eu não tô aqui pra vocês, mas eu guardei a caixa, a tampa da pizzaria, cara, que eu fui comer nesse dia. Que, inclusive, era, cara, é praticamente de esquina com a casa, né? A casa tava no meio da quadra, a pizzaria não tava na esquina, então, basicamente, bem perto. E daí cheguei lá na pizzaria e o cara viu que a gente não era obviamente, americano, né? A gente era de fora e tal, e quis trocar ideia, perguntou de onde a gente era, enfim. Daí eu falei que eu tinha. Ele perguntou primeiramente o que a gente tava fazendo em MTV, né? Porque MTV não é um lugar comum da galera turistar, né, velho? Tipo, um lugar muito retirado. E daí eu falei que a gente tava pra ver a casa, enfim, tipo, a casa de MTV, que era na Ocean Avenue, 1102. Uma coisa assim, se eu não me engano, o endereço. E daí o cara falou: Ah, vocês vieram ver a casa e tal. Uns não gostam muito que comenta. Mas esse cara aí, ele contou que basicamente hoje a casa tá normal, eles mudaram algumas coisas, outras, mas a aparência é basicamente a mesma do passado. E daí ele falou que nas antigas ele morava ali perto e tal, enfim. E não viu muita mudança assim em questão da casa, mas quando ele contou que morava perto, eu falei: Caraca, tipo. Na hora eu pensei comigo, nossa, que vontade de perguntar o que aconteceu nessa casa antes, tipo, se a galera continua dando relatos, porque eu lembro que a Lorraine Warren, que fala, né, que ela é um dos investigadores paranormais ali, ela falou que ela não ia voltar mais nessa casa, né? Então pensa, cara, o rolê. Se ela não ia voltar mais na casa, o que que tem dentro daquela casa? Enfim, eu troquei ideia com o cara, tirei até foto com o cara, vou colocar pra vocês aí. Tiramos muita resenha, conversamos e tal, e daí, enfim. Finalizamos ali, comemos uma pizza e fomos em direção à casa. Cara, e assim, eu falei, mano, e eu não, tipo, não tinha ideia mais ou menos onde que era, porque a gente não tinha ido na casa antes de comer, né? Cara, eu chegando na casa assim, quase em frente à casa, tinha um cara de bike, tirando foto lá na frente já. E no fundo tinha uma família brincando, cara, no fundo da casa. Vocês botam fé? Eu fiquei pensando assim, falei, cara, como é que, tipo, a galera leva normal, né? Se o pessoal analisasse, colocasse na ponta do papel, tipo, o que aconteceu nessa casa antes de. Bom, antes de eles estarem brincando lá no fundo, sabe? É um negócio muito. Cara, a energia é muito pesada na frente da casa, galera. É muito pesado, cara. Tipo, ela é toda reforçada, a casa, e cheia de câmeras de segurança em volta. A cerca é baixa, né? Mas tem câmera por todo lado, tem plaquinha pra não ultrapassar o limite de, digamos, de área privativa, né? Cara, tem bastante coisa. Eu vou colocando umas fotinhas, umas paradas ali pra vocês ir acompanhando. E, cara, eu fiquei raciocinando comigo, falei, mano, como é que essa galera, tipo, tá de boa, sabe?
Ninguém tá ligando pra nada. O pessoal tá simplesmente curtindo a casa. E, tipo, no meio de todo um passado que aconteceu. Eu entendo que, tipo, às vezes a galera coloca pedra no que aconteceu, enfim, segue a vida e é isso aí. Mas, cara, eu não consigo entender. Tipo, mano, como assim? E beleza, né? O pessoal ali curtindo a casa, enfim. E daí dentro desse dia, cara, o que eu mais fiquei encabulado, gente, foi na hora que eu tava chegando nessa casa de MTV. Cara, tipo, do nada, assim, eu olhava pros lados, assim, na vizinhança. Tipo, uma coisa de filme, rapaziada. Tipo, a casa do Concoragem lá, sabe? A senhora lá no balanço, assim. Aquelas cadeiras de balanço, sabe? Só olhando pra nós, assim. Tipo, o que que vocês estão fazendo aqui? Vocês não são daqui. Rapaziada, um medo. E um medo, e um medo, medo, medo. Falei, caralho, você tá doido. Que, cara, cena de filme, gente. Cena de filme demais, cara. E beleza, né? Exploramos o que dava pra explorar da casa. Eu sei que tem um acesso que era por, cara, umas marinas que eu tenho, acho que no fundo da casa, se eu não me engano. Dessa Ocean Avenue que a galera fala. Do outro lado, lá tem uma, tipo, uma. Você consegue ver a casa de. Tipo. Aquela visão frontal que a galera gravava nos filmes, sabe? Enfim, dá pra ver, mas ele tem que dar mó rolê. Eu vi lá, tinha que dar a volta, não sei aonde. Nossa, mano. E, tipo, na frente da casa você não pode estacionar, né? A gente foi a pé, obviamente, mas, tipo, o carro, se quiser parar, é proibido estacionar, né? Mas, enfim, daí a gente voltando da casa, fomos tudo a pé até a estação do trem, enfim. Antes de chegar na estação do trem, cara, eu falei, cara, acho que eu vou entrar dentro desse museu, né? Aí entrei dentro do museu, gente, três idosos lá dentro, tipo, três pessoas que cuidavam desse museu, só eles lá dentro. Tinha mais ninguém, velho, mais ninguém, museu limpo. Deu tipo, mano, que museu cabuloso, né? E comecei a olhar as coisas que tinha exposta. Primeiro que a gente entrou e tinha que colocar um nome na lista, velho. E eu olhei assim e falei, caraca, ninguém mais assinou essa lista. Gente, eu acho que fazia um mês, cara, que ninguém assinava aquela lista ali do museu. O museu é simplesmente abandonado, cara. Tipo, tem gente que obviamente que fica. Mas o abandonado que eu falo de visitante, sabe? Ninguém ia, cara. E deu o pessoal tudo olhando assim pra nós. Tipo, uma gente bem estranha, sabe? O pessoal que cuidava do museu. E daí a gente fez o passeio normal ali e tal. Ainda a senhora mostrou pra nós os itens que tinha lá dentro. E, cara, eu com todo receioso, mas com muita curiosidade em perguntar, referente à casa, né? E daí ela olhou assim pra mim e tal. Daí eu esperei o momento certo, né? A gente já tava indo embora do museu. E daí eu perguntei pra ela, falei assim, cara, eu sei que é difícil pra vocês responderem essa pergunta, é uma tragédia, querendo que não. Mas referente à casa ali da Ocean Avenue, o que o pessoal fala muito, comenta muito em filmes e tal, em notícias e, enfim, um monte de coisa. Ela falou assim, ah, infelizmente é uma tragédia pra nós e a gente não considera como ponto turístico. As pessoas vêm aqui na nossa vida e eu penso, meu Deus, as pessoas vêm aqui na nossa cidade achando que isso é um ponto turístico, mas infelizmente é uma tragédia. Ela falou, enfim. E isso daí é tudo coisa criada da mídia, dos filmes, em querer engajar o assunto, mas enfim, é apenas uma tragédia. E não sim um ponto turístico. E ela fica muito triste porque o que atrai visitantes na cidade não é a cidade, mas sim a casa, entendeu? E eu falando, meu Deus, cara, tipo, mal ela sabe que eu fui lá só pra conhecer a casa, tipo, pra matar aquela curiosidade. Enfim, depois dessas respostas diretas ali, ela não ficou chateada nem nada, eu cuidei bastante com o que eu ia falar, né, pra não ofender ninguém ali. Mas ela não quis dar muitos detalhes, mas ela foi bem direta ao ponto e foi isso que ela me passou. E beleza, né? Eu falei, cara, eu tenho que levar alguma lembrança desse lugar, né? Eu tinha a camiseta, tudo que eles tinham feito, enfim, que eu comprei, inclusive eu não achei pra mostrar pra vocês o vídeo. Tem que procurá-la de novo. Mas, cara, aqui eu comprei pra vocês terem uma ideia. Eu vou ver se eu acho a página aqui. Que esse aqui é um MTV Remembered. Ó, como vocês podem ver. É um bookzinho que eu comprei deles mesmo lá, cara. Ó, aqui é aqui, cara, é a sociedade histórica deles lá, que é onde o museu que eu fui, ó. Esse aqui, como vocês podem ver, é um emblema do museu mesmo, ó. Aonde eu visitei. E, cara, aqui tem algumas. Eu queria ver se eu achava pra vocês aqui, galera. É uma imagem. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, tipo, tem imagens, por exemplo, aqui tem uma high school de MTV. Ó, são imagens históricas, assim, cara, toda preta e branca as imagens e tal. Galera, acho que não tem muito mais o que eu acrescentar nesse vídeo. Compartilhei bastante lembranças com vocês ali. Tô até procurando pra ver se eu tinha algum boneco, alguma coisa guardada referente a essa cidade, mas não tem. Cara, eu acho que é isso, gente.
Cara, uma coisa que eu queria colocar em pauta pra vocês. A galera que vai turistar, às vezes vai pra ter uma oportunidade imensa como essa de visitar Nova York, conhecer Nova York. Cara, não se amarre muito aos pontos específicos da cidade, cara, sabe? Tipo, o que é o padrão. Esse aqui, essa casa, por exemplo, que eu fui visitar, mano. Mas não peguem como base na casa só em específico. Cara, deem a liberdade de visitar outros lugares. Lugares que às vezes a galera não posta muito no YouTube. Como vocês podem pesquisar no YouTube referente a essa casa, pouca gente posta. Às vezes tem uns clickbait, umas coisas que a galera inventa, enfim. Mas, cara, tem muita pouca gente que. Se eu não me engano, acho que um cara que eu vi que gravou foi o Patrick de Nova York e o Vlad, do Área Secreta. Essas duas pessoas que eu vi que visitaram realmente a casa, enfim, mostraram. Mas não tem tanta coisa, sabe? E eu acho que entra diversos outros pontos, lugares que você pode visitar, assim, que às vezes não se amarre só pelo fato de as pessoas terem ido. Cara, crie você mesmo o seu roteiro. Vai, se aventure, vai pra qualquer lugar. Hoje em dia, com a tecnologia na mão, mano, tu vai pra qualquer lugar. Você não precisa se prender, a, tipo, ah, eu preciso ir nesse lugar aqui porque a galera fala que é bom. Ah, não se arrisca, velho, sabe? Aproveita, faz render seu dia, faça valer a pena o tempo que você vai estar ali, cara, pra explorar esses lugares, sabe? Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que acompanha esse vídeo até aqui. Tamo junto, até um próximo. Valeu.